Lanterns definitivamente não está se segurando. Essa será a minha análise de Lanterns temporada 1, episódio 2, intitulado Trustfall, que está repleto de mitologia, mistério e abordagens fascinantes dos personagens principais. O episódio começa com Hal jogando água em John, e John fica completamente irritado, com toda razão. Por mais divertido que Hal seja, ele está sendo um treinador absolutamente horrível, negligente e indiferente, o que soa extremamente frustrante, especialmente para alguém como John, que soube disso a vida toda. Que ele deveria crescer para se tornar um Lanterna Verde, apenas para agora ser tratado como se seu herói não quisesse que ele fosse. John ficou visivelmente mais irritado, e isso é tão marcante que destaca o quanto ele estava contido no episódio anterior, em comparação. No episódio passado, ele estava mantendo a paciência. Agora, assim como o poder do Hal, ela está se esgotando. Claro, é justamente quando a energia do anel dele está acabando que ele finalmente decide ensinar John a voar. Hal veio até aqui e escolheu ficar aqui sem sua bateria de energia. Ele perde completamente o poder depois e fica sem ele durante a maior parte do restante do episódio. Acho que isso é para mostrar a falta de responsabilidade dele no momento, certo? Ou o quanto ele se desviou. Ou talvez seja para mostrar o quanto ele é convencido. E vou te dizer uma coisa, não estou dizendo que isso não combina com o personagem do Hal, mas se eu fosse um Lanterna Verde, provavelmente carregaria a bateria de energia comigo pra todo lugar. Prenderia ela no meu uniforme ou algo assim, para nunca ficar sem energia. Dito isso, essa foi uma boa maneira de colocar Hal em uma posição mais vulnerável neste episódio, de um jeito que é muito único para os Lanternas Verdes. John tenta voar, mas não consegue. Hal aponta algo interessante aqui. Ele é piloto, sempre voou, mesmo antes do anel, então isso é mais fácil para ele. Como fuzileiro naval, John Stewart era mais pé no chão. Voar não é tão fácil para ele. Eu gosto disso porque me lembra Smallville ou O Homem de Aço. Há algo tão emocionante em ver alguém tão pé no chão que tem o poder de voar finalmente se soltando e decolando. Mal posso esperar para ver John Stewart voar, talvez até mesmo no final. Por enquanto, ele cria um pássaro. E esse pássaro mostra que a incapacidade do John de voar não significa que ele não foi feito para ser um Lanterna Verde. Ele cria um construto detalhado e duradouro que é quase viva, tão poderosa que permanece mesmo depois que ele tira o anel, o que é fascinante. Claramente, a força de vontade e a concentração do John estão em um nível quase sobre-humano, talvez até superando o Hal. Ele só não consegue voar por algum motivo. E se nada mais, a péssima mentoria do Hal mostra isso. O John está passando por muita coisa aqui, mas ele não vacila, ele persevera com o que parece ser pura força de vontade. O Hal manda o John de volta para Coast City e a gente descobre que ele mora lá, o que é ótimo. É uma das poucas referências aos quadrinhos neste episódio e com certeza tem mais do que no episódio anterior. Coast City é a cidade de onde Hal Jordan vem e de onde ele normalmente atua quando está na Terra. Mais tarde, quando John encontra a bateria de poder do Lanterna, Hal diz: Mogo não socializa, como uma espécie de senha. Mogo é um planeta vivo e um dos membros mais importantes da tropa dos Lanternas Verdes, sendo o responsável por guiar os anéis dos Lanternas Verdes até novos portadores. Mais tarde, a xerife Carrie diz que é de Gotham, o que foi bastante surpreendente. Agora é 2016, então não tenho certeza se o Batman já está ativo no DCU. Dr. Fósforo em Creature Commandos parece ter sugerido que ele estava, mas o mais interessante é que no último episódio, Carrie disse para alguém ao telefone: manda um oi para a Barbie por mim. Até agora, eu achava que isso não significava nada, mas e se foi intencional? Ela é policial, ela é de Gotham. Talvez ela estivesse falando com Jim Gordon, pedindo para ele mandar um oi para a esposa dele, Bárbara, ou para a filha dele, Bárbara Gordon. Voltando à trama, Hal e John agora estão separados, o que nos dá a oportunidade de vê-los quando não estão juntos, ou pelo menos ver o John especificamente. Hal não age de forma diferente, mas o John com certeza age. É legal ver as habilidades de detetive do Hal. Como eu disse no último episódio, estou realmente gostando do que basicamente era a proposta principal desse seriado: True Detective com alienígenas e superpoderes. O interrogatório do Hal no último episódio, por exemplo, foi só um interrogatório comum, mas era sobre se a pessoa era ou não alienígena, e aí ele explodiu. Agora ele está fazendo uma investigação, mas é para descobrir que esses detectores de metal, na verdade, são detectores de alienígenas. E o interessante disso é que é possível que eles não sejam detectores de metal. Porque então todo mundo que passasse por ele seria detectado, porque agora tem uma teoria rolando baseada nesse episódio de que todo mundo nessa cidade é um caçador de homens, e a gente vai chegar nisso. Mas Hal chega dirigindo até um lugar chamado Posto da Legião. Isso pode ser uma referência ao vilão do Lanterna Verde, Legião, cuja história parece ter sido retirada e substituída por um caçador de homens. Na história de origem do Hal Jordan pós-crise original, Legião era um robô alienígena amarelo parcialmente responsável pela morte de Abin Sur. E até agora, a história que aprendemos sobre os caçadores de homens na série não sugere, pelo menos por enquanto, que, como nos quadrinhos, eles foram criados pelos Guardiões. Vamos ver se eles foram ou não. Eu realmente espero que ainda tenham sido, mas talvez eles tenham juntado as histórias dos caçadores de homens e da Legião em uma
só. Nesse caso, toda a reunião da cidade em um lugar chamado Posto da Legião é suspeita, e o episódio continua sendo bastante suspeito em relação a essa cidade, levando àquela teoria de que eles são literalmente todos caçadores de homens. Tipo, os acontecimentos são extremamente estranhos. Tem algo muito errado com Zoe. O hospital está vazio, como se fosse uma cidade falsa, e eles fizeram questão de mencionar que Carrie Kane é de fora da cidade, potencialmente sugerindo que ela é a única humana, ou uma das únicas humanas, em uma cidade de robôs. Tem muita coisa pra pensar aqui, e certamente é um mistério muito interessante. Outro mistério interessante é como diabos Jon Stewart chegou tão rápido em Cold City. Já são 2 episódios seguidos em que Jon voando de avião para algum lugar é tratado como se ele estivesse pegando um ônibus ou realmente voando até lá como um lanterna verde. Vou apenas assumir que a investigação do Hal acontece no dia seguinte, porque do contrário isso realmente não faz sentido. A cena da reunião na prefeitura está extremamente bem escrita e Kyle Chandler manda muito bem em algumas falas realmente engraçadas que fazem Hal se destacar bastante nesse grupo. Jon liga em seguida e vemos a casa do Hal, que é uma mansão, o que é realmente chocante. O interessante é que ela está sem mobília e vazia, como se Hal ainda não tivesse se mudado. Isso foi claramente feito de propósito e tem a intenção de transmitir uma ou duas coisas. Ou que ele é um homem solteiro e por isso não se preocupa em mobiliar, está sempre em movimento e ainda não se estabeleceu, ou, assim como o hospital, é para ser algum tipo de fachada. Como se a casa estivesse ali para fazer Hal parecer mais humano. Não que eu ache que Hal Jordan seja secretamente um alienígena, mas talvez isso deva simbolizar algo, como um tipo de paralelo entre a cidade e essa casa. Meu primeiro pensamento imediato em relação à mansão é que, como os lanternas não recebem salário de verdade, e Hal Jordan certamente não conseguiria acumular essa quantidade de riqueza. Será que essa casa e boa parte da vida do Hal talvez seja financiada pelo seu grande amigo e bilionário Oliver Queen? Aparentemente, esse não é o caso, já que Hal diz que algum cara rico comprou para ele depois que ele salvou o filho dele, embora talvez ele esteja mentindo. Talvez seja realmente o Oliver Queen e ele esteja mantendo isso em segredo. De qualquer forma, a cena é insana. Jon caminha por uma mansão vazia procurando uma dimensão de bolso com uma bateria de poder do Lanterna Verde e no caminho encontra os uniformes dos Lanternas Verdes, enquanto Hal rouba alguns cadáveres alienígenas completamente nus, o que é simplesmente insano. Tipo, esse é o seriado dos Lanternas Verdes mais pé no chão que nos prometeram. Quero dizer, é simplesmente insano. Aqui vemos nossos melhores vislumbres dos uniformes dos Lanternas Verdes. E depois, quando Hal realmente veste um deles... Eu não gostei do uniforme nos trailers, mas felizmente parece que eles corrigiram a cor na pós-produção para deixá-lo realmente verde. Com essa mudança de cor e com uma visão melhor do uniforme no final do episódio, ele certamente passou a me agradar. Não adorei, eu teria feito o logo maior, o verde mais verde, o preto mais preto e as luvas brancas. Mas no geral, não está ruim. Nos trailers parecia ruim, porém, vou dizer... Essa fala do Hal dizendo que não consegue fazer xixi na roupa é meio boba pra mim, porque eu entenderia se eles tivessem uniformes realmente práticos, mas o fato de ser tão inconveniente de usar é meio bobo pra mim, só faz com um anel. Como os Lanternas Verdes basicamente sempre fizeram nos quadrinhos e adaptações. Enquanto Hal continua a profanar alguns cadáveres alienígenas, Jon alimenta uma criatura vegetal alienígena. Fico me perguntando pra que serviu essa cena. Foi só pra mostrar que o Hal tem um animal de estimação alienígena, ou ele vai voltar em algum momento e ser importante. É engraçado que ele chamou o bichinho de Earl Jordan, o que talvez simbolize o quanto o Hal é solitário. Ele não tem esposa, nem filhos. Sua única família é uma criatura vegetal alienígena que é qualquer coisa menos humana. Jon é capturado, mas, olha, ele não facilitou nem um pouco pra eles. Ele reagiu perto da casa e então imediatamente usou o construto de pássaro quando acordou para quase escapar. Isso foi muito legal e a subversão das expectativas funcionou bem. Eu realmente achei que eles iam dirigir por um tempo. Talvez Jon conversasse com eles por um momento antes de mostrar suas cartas, mas não, ele simplesmente usou o pássaro imediatamente para atacar eles. Além disso, no geral, o pássaro foi uma coisa muito legal pra dar pro Jon andar por aí. Isso mostra as habilidades do Jon e ainda dá pra ele uma arma única e bem diferente pra usar nesse episódio. O mistério em Rushville continua a se aprofundar quando descobrimos que os detectores de metal, na verdade, são detectores de alienígenas. Carrie Kane parece realmente preocupada com os Makings. E aí, no rancho, Hal é baleado e depois tem o hospital. Todo esse mistério é realmente envolvente de um jeito que faz essa espera semanal ser deliciosamente brutal. O hospital está completamente vazio e nunca teve visitantes. Tipo, o que está acontecendo aqui? Eu vou dizer, Hal ser baleado só pra simplesmente ir pro hospital e basicamente se recuperar totalmente até o final do episódio parece meio estranho. Tipo, talvez tenha sido só uma desculpa para levá-lo ao hospital de novo para que ele pudesse ver como está vazio. Mas sei lá, ele já estava no hospital e depois deixaram claro que aquilo foi só um tiro de advertência, mas eu não sei.
O encontro de John com os alienígenas é fascinante. Esse personagem deveria se chamar Anton, mas a história dele é exatamente igual à do Atrocitus. O povo dele foi morto por um caçador cósmico, mas ele parece não saber de onde os caçadores cósmicos vêm, o que é interessante. Nos quadrinhos, eles foram os predecessores da Tropa dos Lanternas Verdes, criados pelos Guardiões. Eles massacraram o setor espacial inteiro e, por isso, foram desativados. Esse setor espacial era o Setor 666, e um de seus planetas, Ismal, é de onde vem Atrocitus. Em outra versão da história de origem do HAL, Atrocitus foi responsável pela morte de Abin Sur e tentou concretizar a profecia da Noite Mais Densa. E depois criou a Tropa dos Lanternas Vermelhos. Tudo em nome da vingança contra os Guardiões por terem criado os Caçadores Cósmicos. Wayland Sanders disse especificamente que isso é sobre vingança. Mas agora parece que a vingança de Atrocitus e de seu povo está realmente direcionada aos Caçadores Cósmicos. E eles não sabem que foram os Guardiões que os criaram, se é que criaram mesmo. Eu realmente espero que eles não tenham mudado isso para fazer com que os Caçadores Cósmicos sejam algo separado dos Guardiões, porque isso poderia ser uma revelação muito boa. Essa é uma reviravolta interessante, pois coloca a pseudo-tropa dos Lanternas Vermelhos em uma área mais cinzenta, mas deixa aberta a possibilidade de eles se tornarem vermelhos quando descobrirem a verdade e então se tornarem inimigos reais da Tropa dos Lanternas Verdes. Eu meio que queria ter visto alguma coisa quando John estava sendo submetido àquilo, parecia que estava faltando alguma coisa. Deveria ter tido alguns vislumbres ou algo assim pelo menos, mas dava para ver o pássaro atacando eles, o que foi um detalhe divertido. John retorna e encontra Zoe novamente, e é simplesmente tão incomum. Ela sempre parece estar à espreita no fundo, sempre ali atrás do John. Zoe definitivamente é uma das minhas principais suspeitas. Se houver apenas um caçador cósmico, é ela. Ou pelo menos que ela seja uma alienígena. Como no episódio 1, é o final do episódio, os últimos minutos que são os melhores. A frustração de John com HAL parece estar crescendo à medida que eles se reencontram. E sim, HAL é um personagem divertido e tudo mais, mas do ponto de vista de John, ele é absolutamente insuportável. HAL meio que apressa o juramento enquanto recarrega, como se fosse só uma obrigação chata que ele precisa cumprir toda vez. Espero que mais pra frente tenha um momento em que HAL recupere isso, que volte a ser um juramento poderoso em vez de algo rápido que ele precisa dizer. E aí o final do episódio foi muito empolgante. Ver o HAL vestindo o traje foi mais emocionante do que eu esperava. Ele ficou muito legal, a música é empolgante, os visuais do voo, desse planeta e dessa prisão alienígena tão única são todos fantásticos. E aí, finalmente, Sinestro. Agora, o Sinestro está com uma boa aparência, mas sinceramente, acho que o design do filme de 2011 era melhor. Aqui, a cabeça dele tem um tamanho normal e os olhos são de uma pessoa comum, então ele acaba parecendo humano demais. Sinestro diz que, se ainda existisse um homem, ele seria a segunda maior ameaça que o HAL estaria enfrentando, sugerindo que a maior ameaça é o John Stewart. Eu não acho que isso signifique que eles vão lutar, embora provavelmente lutem, mas sim que o John está substituindo o HAL, e o HAL não é mais um Lanterna Verde. Essa é a maior ameaça. E assim, esse episódio terminou de forma muito marcante, mas também foi, de modo geral, excelente. O mistério é envolvente, as interações entre os personagens são muito boas e a mitologia é apresentada pra gente de uma forma muito boa. Não teve nada no nível da cena do interrogatório, mas eu diria que esse episódio teve uma qualidade mais consistente, então eu daria outro 8 de 10. Acho que o próximo episódio pode acabar sendo muito melhor, já que vamos focar bastante na história de origem do John Stewart, além das interações entre Hal Jordan e Sinestro. Muito obrigado por assistir, assista a este vídeo a seguir.